Oi, amigos, bom dia. Vamos a mais um vídeo da Taça Bridge Clube do Rio de Janeiro. Oitava rodada, jogo disputado dia 25 de agosto. E a nossa quadra, como sempre, tem uma alteração na formação no meio do tempo. O Gabriel, dessa vez, jogou com o Bernardo as 20 bolsas e eu joguei com o Pedro as 10 primeiras bolsas e com o Fernando Teixeira as últimas 10 bolsas. Os nossos adversários foram, eu fiquei sempre na mesa do Fausto com o Rodolfo, e do outro lado era o Paulo Costa com o Arnaldo. Então vamos ver bolsa a bolsa o que temos de interessante aqui. Primeira bolsa já comecei com um problema assim legal, interessante, né? Que você tá com essas cartas aqui assim e vem passo a passo um ouro para você. Eu acho que a voz mais técnica numa dupla que está acostumada a jogar junto, que não é o caso de eu e Pedro, por isso que eu não a usei, é passar e tentou mais tarde tentar marcar um sem trunfo, mostrando os pobres. Então vamos ver como é que teria sido se fosse algo assim. Um ouro, passo, uma copa, passo, uma espada, eu agora um sem trunfo, ou dois sem trunfo, alguma coisa assim. Seria a voz mais técnica com essa mão, mas eu não queria enrolar, não queria causar confusão, né? E marquei 2 paus, embora tenha mais ouro que pau, afinal de contas o cara abriu de um ouro, não posso marcar 2 ouros, né? E seja o que Deus quiser, entendeu? Foi mais nesse espírito, seja o que Deus quiser. O Pedro naturalmente marcou 2 espadas. Veja que o fato do meu parceiro ser passado, passo, um ouro, diminui a chance dele ter uma porção de espadas, por isso que a voz de 2 paus não é tão perigosa, mas é claro que tem o risco de acontecer o que aconteceu, né? Outra vantagem daquele leilão mais técnico que eu comentei é que você consegue cartear em ouros. É difícil você imaginar uma outra maneira de cartear em ouros que não seja aquela. Então certamente seria o leilão mais, eu acho, mais sofisticado e melhor, tá? Mas eu não queria dar confusão, que vai que num outro esquema de leilão, imagina que fosse assim, um ouro, uma espada, 2 espadas. E eu digo 2 sem trunfo. De repente o Pedro acha que isso é ouro pau e copa, uma mão fraca, alguma coisa assim. Eu não quis me meter nessa seara, entendeu? Por isso que foi 2 paus, 2 espadas do Pedro, 2 sem trunfo, não posso fazer nada melhor que isso. Remarcar pau com 5 é um horror, né? Então vamos jogar 2 sem trunfo, pelo menos pega de ouro eu tenho. E aí o que aconteceu foi que o Fausto saiu dama de ouros, saída me parece bastante normal, razoável, né? A alternativa é valete copas, que é muito melhor para ele, mas dama de ouro não consigo criticar muito a pessoa que sai no naipe do parceiro, né? Eu não precisava ter tanta pega de ouro, eu posso ter um naipe melhor de pau e menos pega de ouro. E aí, graças ao valete e 8 de ouros, o meu naipe de ouro ficou firme, né? Com a saída de dama de ouro. Ele esfiando ou não, tanto faz. Eu só vou perder 2 vasas de ouro. E foi o que aconteceu. O Rodolfo fiou e eu joguei ouro. E agora o Rodolfo jogou pau e eu firmei meu naipe de ouro. Então agora eu tô com 4 ouros e as rei de pau são 6. E tem aquelas 2 vasas me olhando lá. Aliás, rei de espada que eu não sei como é que eu vou conseguir entrar lá, mas é a minha chance. Se o ataque conseguisse entender para baldar as espadas, agora isso é muito difícil, né? Achar que a carteira tem chicana de espadas é muito complicado. E mesmo que eles consigam se entender, como as copas estão bloqueadas, o que ele precisava fazer em algum momento, o Rodolfo, era desbloquear as copas para depois jogar a dama de paus antes, tecnicamente falando, para forçar uma entrada na mão do parceiro em paus. Do jeito que foi, quando ele joga pequeno paus, na verdade não tem jeito, porque se ele bate as rei de copas e joga a dama de paus, eu fio. Então, se eu jogar para as copas bloqueadas, eu sempre vou conseguir me virar. Mais ou menos também, tudo é mais ou menos, porque se eu fiar eu acabo perdendo a entrada para os ouros.
Anyway, nada disso aconteceu. Ele atacou pau e pau, e aí eu cobrei os ouros, e eles ficaram segurando pelo menos 3 espadas cada um. O Rodolfo ficou com 2, porque ele tá cheio de faça na mão, e aí deu as 2 últimas espadas para a mesa. Resultado sortudo numa mão difícil, né? Deixa eu ver como é que foi do outro lado. Do outro lado, o Paulo fez o mesmo leilão, até 2 espadas, mas depois remarcou paus. E aí foi jogar um contrato que parece pior. Vamos lá, de ouro corta. Rei de copas. O melhor que o Bernardo podia fazer a essa altura era... Notem bem, foi rei de copas, o Gabriel jogou pequena. Então não volte copas, eu chamo de grande. Então agora ele tinha que jogar ouro, para entrar na mão das copas e jogar outro ouro. O Bernardo, na verdade, ele não está acreditando que a dama de ouro é seca, que o carteador tem 6. É isso que está acontecendo nesse ataque. Ele está achando que o Gabriel tem dama segunda. Mas se você acha que o cara tem dama segunda, você não pode entrar com a as, né? Você deixa o carteador fazer o rei para ficar com 2 vasas as e 10. Então foi um pouco inconsistente o ataque do Bernardo aí. Se ele tivesse fiado a dama de ouro, não ia causar grande dano pro ataque, não. O Gabriel não cortou o ouro, que foi estranho. Quando o Gabriel não cortou o ouro nessa vaza aqui, ele correu um risquinho, né? Da de ouro bal da copa, o carteador agora tinha que jogar pau pro as, para cortar um ouro na mesa. Ou bater as e rei de pau e pau, para cair uma down só. Agora ele vai dar mais 2 vazas. Vai dar o rei de ouro e o 10, quer dizer, o corte e o 10 de ouro. Ok, caiu 2, deu 6 ímpios para nós. Essa bolsa aqui, uma bolsa que foi boa para nós, mas, quer dizer, do nosso ponto de vista, o carteador podia ter feito 9 vazas, mas foi bolsa igual. Vamos ver como é que foi. Eu tenho a mão fortinha aqui, né? Quero falar alguma coisa depois de passo, um pau. Passo de haste, um pau. Mas eu não tenho voz boa, minhas pegas são muito ruins. Eles estão vulneráveis e nós não, então é possível que eles caiam mais do que o nosso parcial. Não acho que eu vou ganhar mais do que parcial no parceiro passado. Pode acontecer, claro, tem 15. Dá pra gente ganhar um game. Mas se a gente ganhar game, o adversário vai acabar parando em um sem trunfo, caindo do 200, 300, alguma coisa assim. Então é um risquinho que eu acho que não vale a pena, nessa vulnerabilidade, correr. Então passei. E contra sem trunfo eu saí ouro. Né? Parece a saída mais produtiva. Fiz o as de copa, joguei as de ouro e ouro. E o carteador nessa altura, se ele acreditar nas cartas do ataque, a saída de 3 de ouros, e depois o 3 de ouro valete rei, depois as de ouro e ouro, o Pedro jogou 5 e 2. Os ouros estão 4-4. Por causa do 2 de ouro apareceu e eu saí de 3. Se ele acredita no ataque, seria isso. Se os ouros estão 4-4, é só arrancar o as de pau. Ele vai fazer 2 espadas, 3 copas, 2 paus, porque ele baldou 1, não devia ter baldado. A gente vai baldar uma espada aqui. Pode fazer 3 paus e uma espada, ou precisa da finesse de espada lá na frente. Mas ele deve começar arrancando pau. O as de pau. E vai fazer 9 vases. Ele não fez isso. Ele está com medo de o as de pau estar junto com 5 ouros. Nesse caso, ele perderia 3 ases e 2 miquinhos de ouros, em vez de um só. Mas acho que essa figuração não encaixa nas cartas que o ataque apresentou até agora, se ele acreditar no ataque. E aí, dama de espada, ele jogou, na prática, ele jogou agora para as espadas estarem 3-3. Nesse momento, ele, em vez de jogar rei de paus, ele jogou as de espadas.
E aí quando jogou as de espadas, a minha mão ficou firme. Eu fiz o rei de espada bem colocado. Foi assim que a gente conseguiu fazer 5 vadas. Ou seja, parecia uma mão boa para nós. Vamos ver lá na outra sala como é que foi. Um pau. Um sem trunfo, dobro. Entrou em um sem trunfo, dobro. E o Bernardo tirou por alguma razão misteriosa. Porque um sem trunfo dobrado vai ser uma catástrofe. Mesmo se sair, sei lá, valete de espadas. Que é uma saída que dá uma vaza. Mesmo se sair valete de espadas, o carteador só faz 4 vazas, 500. Se não sair valete de espada, deve dar 800. Não dá para fazer muito mais do que esses 3 ases, não. Sai pau no naipe do parceiro, por exemplo, o carteador joga ouro, que faz o rei de ouro, atravessa a espada e troca para copa, é um desastre. Só faz os 3 ases. Né? Então, quando o Bernardo tirou para 2 copas, eu acho que foi assim. O Bernardo é jogador experiente o suficiente para não tirar de medo. Então eu acho que deve ter sido mais uma má interpretação mesmo do que significava esse dobre. De repente ele confundiu com dobre de abertura de um sem trunfo. Eles estão jogando alguma coisa diferente. Sem trunfo dobre, ser outra coisa, sei lá. Acho que houve algum desentendimento aí. E aí chegaram em 3 sem trunfo, que é ganhável. Carteado pelo outro lado, mas aí não é mais ganhável. Carteado pelo outro lado ficou ruim. Porque o carteador só tem... O carteador vai dar 3 ouros e 2 ases. E só tem 4 espadas, 3 copas, 7 e 1 ouro, 8. Ele tem que roubar uma vaza para conseguir fazer 9. Se eu jogasse, por exemplo, pequeno pau agora, ele tá na mesa. Ele tá na mão, aliás. Bom, não tem mais jeito, já acabou. Vai fazer mais o as de pau. Essa cartearam do lado errado depois de um desentendimento no leilão. Foi assim que foi igual. Muito bem, bolsa 3. Também uma bolsa interessante do meu ponto de vista, que depois de passo um pau dobro do Pedro em um ouro, eu tenho uma decisão aqui a tomar. Eu posso marcar a mão para cima ou para baixo, né? Posso dar um Q-bid. Eu tenho 10 pontos, mas são 10 pontos bem feios. Mas é um máximo de passada, é um belo... O parceiro está dobrando, eu tenho 10 pontos. Não dá para também a gente se enfiar embaixo da mesa. Isso é uma alternativa. Tá? Dá um Q-bid aqui. No caso seria 2 ouros. Para o parceiro entender que eu tenho o máximo e naipes, outros naipes para falar. A outra alternativa é puxar o cavalo e, tipo assim, buscar apenas um parcial, jogando do jeito que eu marquei. E eu segui por essa, e é interessante você chamar a atenção para isso, que é uma coisa que muita gente desconhece. Que quando você tem essa distribuição 4-4 respondendo a um dobre, e você pretende falar 2 vezes, mas não quer ir a game, não quer dar Q-bid, essa mão aqui, a gente marca primeiro o mais alto. Ao contrário, por exemplo, quando o parceiro abriu um pobre, que a gente marca uma copa. E por que essa diferença? Porque quando a gente abre um pobre, a minha resposta de uma copa é forçante. Então eu vou achar o fit 4-4 de espadas caso haja. Imagina que ele tem os ricos invertidos aqui, tem 4 espadas e 3 copas. Eu vou achar o fit de espadas na próxima voz, porque ele vai ser obrigado a falar. Quando estamos respondendo ao dobro, a voz não é forçante. Então, se eu marcar uma copa e depois ele não voltar para mim, não tem nenhuma garantia que o parceiro não tem aquele naipe. E se eu marcar a espada agora, eu perco o fit de copa. Né? Você tem que ir a 3 copas para marcar. Então a técnica certa aqui é marcar espadas e depois copas. E o parceiro prefere. E ele deve ter 4 em algum. Quem dobra um pau deve ter 4 em algum. Se não tiver 4 em nenhum dos dois, deve ser 3-3. Aí tanto faz qual que a gente vai jogar. Mas assim eu garanto que a gente vai jogar num 4-4. Seja copas ou seja espadas, num 4-4 a gente vai jogar. E foi o que aconteceu. Aí a saída foi... Peguei um morto bom para essa decisão de puxar o cavalo, que não tem como ganhar game. Já dá as e rei de pau corta na saída. Eu podia, se eu estivesse jogando 3, encerrar o Fausto, mas eu corri um mini risco aí. Vou mostrar para vocês como é que é. As de pau, rei de pau. Já que ele tinha as seco, tem que jogar para isso. Tá? Pau corta. Ele jogou 9 de paus. Então ele tem alguma coisa em espadas.
E aí o Rodolfo obedientemente jogou espadas. Eu tinha quase certeza que a dama de espada estava em norte pelo leilão e pela sinalização. Então, e pela balda de espada de sul também. Não deve baldar com a dama? Tendo uma porção de ouro para baldar, né? Então agora, se eu jogar assim, ó. Se eu jogar as de ouro. Eu não sei que os outros estão 6-2, né? Pode estar 5-3. E de ouro. Ouro corta. De grande. Corda de valete. Se o Fausto jogar o recortar de ás, na verdade não serve porque o Rodolfo já tinha baldado uma espada. Então nada disso que eu estou falando se aplica. Ele podia dar o corte de espadas agora. As espadas estão 4-2. Mas era uma linha que eu cogitei e não usei. De qualquer jeito. Porque eu achei que corria um risco desnecessário. Eu simplesmente joguei trunfo. Agora, então, dei mais uma copa e uma espada. Fiz 2 copas justo. Nós ganhamos nessa bolsa? Não. Foi a bolsa 3. Foi bolsa igual. O Paulo seguiu a mesma técnica, né? O Bernardo não falou um ouro, mas o leilão foi, fora isso, bastante parecido. O Paulo também falou uma espada por 2 copas corretamente. E o leilão, o ataque deve ter sido igualzinho. Baldou espada, o Bernardo também. E agora deu mais uma espada no final. Muito bem. Bolsa 4. Essa foi uma bolsa interessante do nosso ponto de vista. Que foi assim, eu abri um sem trunfo. Primeira abertura de um sem trunfo aqui, com a mão não muito ortodoxa, para marcar um sem trunfo, 5-4-2-2. Mas é algo que vocês vão ver muita gente fazendo, né? E é bom bridge. É bom bridge com esse tipo de mão. Porque a alternativa é você abrir de um pau, vir um em rico, e aí você fica meio numa encruzilhada, né? Se você abre de um pau e ouve um rico, ou você vai marcar um sem trunfo ou marcar 2 paus, porque você não tem tanta força assim para o reverso. Marcar 2 ouros é muito forçadinho com 14, ainda mais com o naipe de paus furadinho. Marcar 2 paus com rei 9/5 é uma droga também, porque o naipe de paus é furadinho. E marcar um sem trunfo você vai estar sendo um pouco coelho, né? Porque essa mão tem 14, portanto, assim, olhando só para as honras, está no máximo, mas além disso tem um naipe quinto, tem boas intermediárias em ouros. Moral da história, existem mãos que são fortes demais para mostrar sem trunfo fraco, quer dizer, abrir um pobre e marcar sem trunfo, mas não são fortes o suficiente para dar um reverse. Existem essas mãos. E essas mãos, se podem abrir de um sem trunfo, devem abrir de um sem trunfo. E no caso, com honra segunda em cada um dos ricos, é uma decisão tranquila. Se você der essa mão num painel, num campeonato, eu acho que, sei lá, 90%, quem jogar sem trunfo forte, mais de 90% das pessoas vão abrir de um sem trunfo. Não é nada excepcional, não. Mas aí o Rodolfo reabriu com 2 paus capelete, ou seja, qualquer mão não colou. O Fausto, 2 ouros, pediu o naipe. E o Pedro agora marcou 2 sem trunfo, que eu acho que ele entendeu como natural. Quero competir, eu acho que eu ganho 2 sem trunfo. Com as cartas dele. Mas não é assim que eu entendi, não é assim que eu jogo. Eu acho que 2 sem trunfo, depois que o leilão virou competitivo, não é para jogar. Tá? Se for... É melhor atacar 2 espadas do que tentar cartear 2 sem trunfo. É um alvo muito pequenininho e 2 espadas pode cair tranquilamente, entendeu? Não nessas cartas, mas estou falando em teoria. Então, com a mão do Pedro, eu pensaria ou em dobrar 2 ouros, se a gente combinou que isso é take-out de ouros, isso é uma possibilidade, ou passar. Não marcaria 2 sem trunfo. E para mim, 2 sem trunfo é escolha um pobre aí. É algo tipo 4-4, 5-4 nos pobres. Escolhe um pobre aí. Achei meio esquisito, mas marquei meu pobre e chegamos no contrato maravilhoso de 3 paus, né? 3 paus não tem como cair. Deu as e rei de espadas, uma copa e um ouro. Na verdade, não dei copa porque eu baldei a copa na terceira espada. Uma técnica boa, porque senão, se eu cortar, eu posso levar um recorte e depois dar uma copa e depois dar um ouro. Então, quando ele joga o 9 de espada, eu baldo a copa. Também uma coisa legal de se chamar a atenção, baldo a copa. E agora o morto recorta. Então, para eu me dar mal, tem muitas figurações de paus que eu não consigo me dar mal. Essa, inclusive, que estava é uma delas. Se ele continuar com espada, por exemplo, eu vou cortar na mão para tentar baldar esse ouro.
Norte vai recortar de dama, eu vou recortar de asa, depois o valete vai aparecer. Então não perdi pau nenhum. Ou mesmo, recorta de dama, eu baldo meu ouro. Outra perdedora vai embora. Depois eu bato as rei de pau. Melhor ainda essa linha, né? Então, baldar a copas é a maneira de praticamente garantir o contrato quando os paus estão 2-1. Se os paus estão 3-0, eu não vou ganhar, porque eu vou dar 3 espadas, o pau e o ouro. Mas estavam 2-1, fiz 3 paus. E ganhamos bastante nessa bolsa, porque abriu um pau, o Paulo. Pegou até uma mão boa com o parceiro para abrir de um paus, porque afinal de contas, se houve um rico, entra naquele problema que eu já expliquei. Ouviu 3 paus fraco. Bernardo corajosamente e corretamente entrou em 3 espadas, porque a gente não pode ser entupido nesse tipo de leilão. Pegou o parceiro com uma mão não muito boa para ele, cheio de jogo que não serve, mas foi o suficiente para ganhar 3 espadas, eu imagino. Já que não tem muita entrada na mesa para fazer finesse de espada, deve ser melhor para fazer finesse de copa. Ainda mais com 10 de copa, é uma carta assim, que esclarece muito o naipe pro carteador, uma carta ruim do Arnaldo, né? Ele deveria tentar... Eu acho que o correto é tentar dar um mínimo de oportunidade para o carteador. A volta certa do Arnaldo é ouros. 3 de ouros, o parceiro jogar de ouro e ouro. Tá? Seu parceiro não deve ter 5 ouros nesse leilão, então o carteador não tem seca. Tem 2 ou 3. O parceiro jogar de ouro e ouro, quem sabe quando fizer uma hipotética pega de espada, joga um ouro, um outro ouro. Você mata o morto. Deve ser a melhor volta mesmo. Mas ele voltou 10 de copas. 10 de copa, agora ele tá com todas as copas firmes, ele pode bater as redes de espadas e vai dar só um ouro. Deve ter sido isso que ele fez. Isso aí. Deu só um ouro no final, fez 4. Então somou, fez 7 ímpios para nós. Bolsa 5 foi um 4 copas que nós não tivemos nada a fazer no ataque, exceto sair espadas, se o Pedro sai espada, mas não saiu, que é muito natural não sair. O Fausto acertou a jogada de copas contra as probabilidades, que ele jogou copa para o Ás, tá? E pegou o rei seco, portanto ele não perdeu copas e conseguiu baldar uma espada no quarto pau. A melhor jogada desse naipe não é bater o Ás de copas. Você não está com grande perigo de levar corte, ainda mais que a saída foi ouro. Ouro 7-1 é muito improvável, né? Então é melhor você jogar copa para dama, que é a sua melhor chance de fazer o máximo de vasos possível. Se você conseguir, depois você balda a espada. Não conseguir, se do jeito que foi, copa para dama, talvez ele até caia. Então ele acertou uma jogada afortunada, vamos dizer assim. Mas antes de falar do carteio, eu preferia ter falado do leilão. Não falei, mas vou falar agora. Eu acho que a mão dele é muito forte para abrir de um sem trunfo, tá? 17 com naipe de as dama 10, 9, quinto, rei valete 10, até o 10 de espada ajuda um pouquinho o parceiro com dama 9. Muito forte essa mão para abrir de um sem trunfo. Deu sorte que pegou o parceiro com 11, não teve nenhum problema de chegar a 3 sem trunfo. Mas, sei lá, o parceiro sem a dama de espadas, por exemplo, que não jogou, dama de espada não serviu para nada pro ataque, ganha 4 copas igualzinho. E talvez o parceiro com 9, dama valete seco e 4 copa branquinha, não sabe que o fit é 5-4, talvez ele engolisse. Tá? Acho muito forte a voz do Fausto. Não acho que o Gabriel vai abrir de um sem trunfo, não. Pois é, foi uma copa do Gabriel. 3 outros convites, aí ele aceitou. E vamos ver como é que ele carteou. Ele jogou copa pro Ás também, jogou. As pessoas estão se precavendo contra outros 6-1, porque o raciocínio de jogar copa pro Ás é é a jogada de segurança do naipe, vamos dizer assim. Tem a melhor chance de fazer 4 vasos. E você fazendo essas 4 vasos, você dá 2 espadas. Mas eu não sei, eu sou um cara otimista e, no caso, eu ia me dar mal. Sou um cara otimista e gosto desses impizinhos. Eu acho que num jogo de 20 bolsas vale a pena você tentar jogar a melhor linha da overtrick, caso você consiga ter uma chance razoável do overtrick, entendeu? Copa pro Ás, bom, mas isso aí é questão de temperamento, provavelmente mais do que estilo. Tanto o Fausto quanto o Gabriel jogaram segurança, né? Eles vão mais ou menos, mas vão garantir o contrato. Se as Copas tivessem 4-0, não ia ser tão garantido, não. Se fosse Copa pequena, esbalda. Mas também isso é a chance muito pequenininha, né? Eu acho que Copa pro Ás, revendo
reanalisando aqui com calma. Eu continuo não gostando, mas não vou mais falar nada sobre isso. Acho que é uma jogada razoável. Acho que se perde muito ponto com essa jogada de segurança, sabe? No fundo. Bom, bolsa seguinte. Passo a passo eu abri uma copa. Acho que teria gente que abriria de um sem trunfo com essas cartas. A mão tem cara de sem trunfo. Mas eu acho que com naipe de copas eu corro um risco um pouco grande de perder um feed de copas bom. E em terceira posição, especialmente, tá? Em primeiro eu abriria de um sem trunfo. Em terceira posição, eu acho que a chance do game é bem menor. E a chance do parcial em copa ser perdida é grande o suficiente para valer a pena você preferir abrir uma copa. E afinal de contas não tem tanto jogo assim também, né? Tô com 14. Então, difícil ganhar game. Se eu tivesse 16, talvez eu abrisse de um sem trunfo. Mas com 14, não tá com tanta cara, não. E eu vi uma copa, duas copas, que é o melhor contrato na nossa linha. Agora, é claro que não ganha porque as cartas estão todas meio ruins pra gente. Ainda mais quando o Fausto saiu de ouros. Mesmo com a de ouro eu passando o valete, ele tem uma entrada em sul para fazer o corte. E ficou fácil o ataque para ele, porque a entrada de sul é um as, não é um rei, né? Ele não teve que jogar por debaixo de as nenhum. Hoje, Copa, o Rodolfo rodou 6 negando o pausa, ele chamava de pirulito. E aí o Fausto jogou 10 de espadas. Eles fizeram o ataque correto, bonito. Então, com esse corte aí agora, eles fizeram mais, chegaram a 6 vasas. Né? São 2 espadas, 2 copas e 2 ases. São as 6 vasas deles. O rei de copa e o corte, né? 2 ases. É possível, eu acho que o sul deveria, nesse leilão, passo, ele sendo passado, ele deveria dobrar 2 copas. Tá? E eles jogam bem 2 espadas. Que seria a voz de norte, no 4-3. Jogam bastante bem 2 espadas. Se não jogarem, se o norte não quiser marcar a espada, vai marcar pau, que também joga bem, porque o 10 de pau tá bem. Então, eu acho que sul foi um pouco tímido demais no leilão. Do outro lado, você vê que o norte reabriu. Acho que quem deveria dobrar era sul. Norte reabriu, tirou para 3 ouros. Eles foram a 3 copas. E 3 copas deveria ter caído 2. Mas não caiu porque o Bernardo não acreditou que o parceiro tinha dobrado com 2 ouros apenas. Muito embora essa saída de 10 de ouros deve ser rei 10-9. A única figuração com 3 cartas que encaixa 3 ouros é rei 10-9. Pode ser que seja isso. Então não é tão claro que o ataque do Bernardo é errado. É claro vendo essas cartas. Foi errado. Ele perdeu a entrada para... Ele deu a vaza de espada, que o carteador não ia conseguir fazer sozinho, com a dama terceira, no valete terceira, e perdeu a entrada para o cor de ouro. Mas conseguiu derrubar uma, então foi bolsa igual. Seguinte, eu passei, acho, assim, também vale um comentário, que tem muita gente que abre de 2 com esse tipo de mão, acho bem errado, tá? A mão naipe furado, jogo nos naipes laterais e vulnerável, todos vulneráveis. Então todas essas condições são bem ruins para você abrir de 2 copas. Prefiro muito mais tentar marcar a copa na volta, que no caso correu bem para mim, né? Norte abriu de 1 ouros, uma mão que muitos abririam de sem trunfos, chutariam para cima, que são 14 com naipe quinta. A Norte abriu de 1 ouros é normal, Pedro uma espada. Um sem trunfo eu consegui marcar 2 copas e assim parei bem, descrevi minha mão bem. 2 copas não tem nenhum mistério, né? Porque os paus não há corte de pau. Eu vou acertar ouro, depois desse leilão de 1 ouro em norte. Vou dar as e rei as e as. O máximo que o ataque poderia fazer era atacar ouro logo, antes de arrancar o as de copas. Se fosse as de pau e pequeno ouro, por exemplo, eles conseguiriam fazer um corte de ouro. Mas aí eu faria 2 em vez de 3. Aqui agora eu consegui jogar a espada corta, tirar trunfo e dei um pau.
Do outro lado também passou, mas aí o Ashe, a mão de Ashe, que o Pedro entrou uma espada, passou. Sobre uma espada, eu com a mão do Paulo agora eu teria dito 2 copas. Porque não é que eu acho que 2 copas não tem força para marcar 2 copas. Tem, só que eu acho que a mão tá com as honras erradas para fazer isso. Entendeu? Então eu acho que se você tiver uma oportunidade até 2 copas para marcar suas copas, depois você deve. Tá? Então, antes de chegarem 2 espadas, então espadas encostadas, não sei como é que o Bernardo vai se sair. A saída deve ter sido copa, não, foi espada. A saída seca de trunfo ele não sabe que os trunfos estão 4-3, né? Foi uma boa saída, porque não deixa ele cortar a copa, mas ele vai firmar ouro. Dama de copa fiou, bem enfiado. Valete copa ás. Agora ele cortou uma copa. Este baldou um pau. Tá. Ás de pau, rei de pau e pau, o Bernardo vai fazer. Ele tá, assim, correndo pro abraço, né? Porque essas 5 vasos que ele tem, ainda vai ter rei, valete 10, ainda tão firmes de espada. Vai fazer o mínimo. Talvez ele conseguisse fazer algo mais se ele firmasse ouro. Mas vai fazer 2, somou com o meu 140 lá do outro lado. Deu 6 ímpios pra gente. Essa aqui foi uma mão legal nossa, né? Não sei como é que foi do outro lado, mas aqui eu acho que digno de nota é a abertura de 2 paus com a mão só de ases e reis. Eu acho que é muito forte para abrir de 1 pau e muito forte para abrir de 2 sem trunfo, para quem gostar disso. São muitos controles, entendeu? Eu acho que 2 paus não vai dar errado. E não deu. Né? 2 espadas do Fábio, do Fausto é normal. 3 copas, positiva com copas, olha que coisa boa. Acho que o Rodolfo deveria dizer 3 espadas, ou talvez até 4 espadas. Quando o cara abre de 2 paus, você tem que se assanhar, se você acha fit. O parceiro entrou em 2 espadas, 4 espadas brancas, apoia pelo menos no nível mínimo. Tá? 3 espadas eu acho que já seria tímido. 4 espadas eu acho razoável. Rebenta o leilão deles. Entendeu? Só se fosse voo contra não, que eu pensaria em outra coisa. Aí eu falaria só 3. Mas tem que falar. Essa é a minha visão. Aí quando ele passou, eu marco 4 copas aqui agora, significa, óbvio, apoio de copas, mas é o apoio mínimo. Se eu tiver um apoio melhor, eu digo 3 espadas. Isso é uma razão para eu falar 3 espadas, aliás, me tirar esse skill bid. Se eu tivesse uma mão melhor para a copa, se eu tivesse uma espada menos uma copa a mais, por exemplo, eu diria 3 espadas. Quando eu digo 4 copas, olha, estou no mínimo da voz de 2 paus, mas tem um apoio aboninho de copas aqui. O Pedro marcou 4 espadas com controle de espadas, foi o suficiente para eu poder perguntar aqui cards e marcar 6. Porque ele está me convidando a 6, ele deve ter um naipe bom de copa. Então chegamos a um 6, ótimo. No carteiro não teve nenhum mistério. Pedro nem firmou o ouro e firmou o pau, na verdade, mas ele tinha as 2 chances, né? Ele firmou o 5º pau, se o 5º pau não firmasse, ele podia firmar ainda o ouro. Fez 12 vasas sem grandes complicações. Do outro lado, o Paulo abriu de 2 sem trunfo. Aí houve aparentemente um desentendimento. 4 copas do Arnaldo era naipe. 5 copas convite a 6, mas eu acho que o Arnaldo achou que... Bom, vamos supor que eles não houve desentendimento nenhum. Vamos supor que eles sabiam o que eles estavam fazendo. 2 sem trunfo, 4 copas, 5 copas, ficou um leilão difícil pro Arnaldo. Só com as copas. Não está muito claro que ele tem extras em relação ao que ele já mostrou. Entendeu? Então, talvez se o Paulo realmente quisesse, ele precisa do controle de espadas para ter um 6 bom, mas eu acho que ele deveria arriscar. Se ele quer convidar 6, se esses 4 copas aceitam uma reabertura com máximo, ele tem máximo. Não sei se eles jogam, por exemplo, que 2 sem trunfo, 3 ouros, 3 copas, 4 copas seria... acabou o leilão. Portanto, 4 copas seria uma mão jeitosinha. Se é isso, aí o Ashe tem super máximo. Só falta a 3ª copa para ser o super ultra máximo. Mas com essas mãos aqui, se abriu de 2 sem trunfo, você tem essas cartas, você tem que, eu acho,
Se 4 copas aceita a reabertura, perguntar que cards e vamos embora. Azar da seca de espada. Você não sabe se vai ter ou não, mas você tem grande chance de se livrar dela ali nos paus. Agora, tem que ser. Esses 4 copas tem que permitir reabertura, porque o sujeito pode marcar 4 copas aqui com 6 brancas e um rei lateral. Rei sexto pelado. Vai ser os 2 sem trunfo, afinal de contas. Vai engolir game com 6 cartas? Então acho difícil. Bolsa 9. Pedro abriu em segunda uma mão muito fraquinha, mas abriu, acho normal, 12 pontos. Se bem que nessa vulnerabilidade acho que eu não abriria, não. Qualquer outra eu abriria junto com ele, mas com essa aqui eu acho que eu prefiro deixar eles se virarem. Aí o Rodolfo dobrou, Leilão seguiu natural, eu subi uma espada. Podia ter passado, pensei até que estava acontecendo alguma coisa assim, mas achei que tenho 9 pontos, não vai ser grande perigo. Um sem trunfo eu devo ganhar. Não ganhava, mas acabei ganhando. Aconteceram coisas interessantes nesse leilão do sem trunfo. Bom, quando sai ouros, eu tô vendo que eu vou perder 4 ouros, pelo menos, e 2 ases. 6. Né? E eu também tô vendo que eles conseguem. Eu tenho 4 vasas de copas só. Uma espada, 5, se eu conseguir fazer uma vaza de espada. 5. E um pau, 6. Então, para chegar em 7 também é meio complicado. Então, o que eu preciso fazer? Eu sei que eles conseguem firmar mais uma vaza de espadas. Qualquer que seja a figuração de espadas dele, eles conseguem fazer 4 ouros, 2 ases e uma espada. Tudo isso eu aqui, olhando para essas cartas, já sei. Quando começa assim. Não tem nenhuma pega de ouro, não tem nada disso. Então, quando vem, vamos acompanhar o ataque. Eles erraram, claro. Para deixar eu ganhar, eles erraram. As de ouro, eu joguei um 7zinho, que eu acho que deixou o Fausto numa certa dúvida, esse 7. Tá? Porque ele não sabe direito que o parceiro tem As 10, 8, 5. Os outros podem estar comigo. Certo? Eu tenho algo como rei 10, 8, quinto. O parceiro tem As segundo. Ele ficou na dúvida. E por ficar na dúvida, ele jogou paus. Agora, a essa altura, quando ele joga paus, eu achei ele não tem a dama. Eu achava que ele não tinha dama, porque jogar paus com a dama, com o rei valete, era meio estranho. Né? Então, eu não queria que deixasse contar pro ataque que eu tinha o 10 de paus. Basicamente, que é o que eu vou fazer se eu jogar pequeno. Que aqui vai fazer a dama e vai ficar mais fácil ele trocar para espada. O que eu não quero é que ele jogue em espadas. Caso o sul faça a dama. Ainda não vai dar tempo de eu fazer minhas vazas. Então eu joguei o valete de paus. É uma jogada estranha. Não sei se está certa não, tá? Só estou contando o que aconteceu na minha cabeça. Joguei o valete de paus porque eu estava achando que eu vou perder para a dama. Estava achando que sul tinha as e dama ou coisa parecida. E eu não quero que sul saiba que eu tenho 10 de paus. Quando ele fez o as, uma coisa que eu também já tinha pensado, não é tão grave porque eu tenho 4 copas. Vou acabar fazendo um pau e uma espada. E lá no final, essa minha, vamos dizer assim, meu ardil, minha armadilha de esconder o 10 de pau, acho que vai conseguir dar fruto lá na frente. Então, eu joguei o valete de paus meio no instinto. Foi ruim, tecnicamente falando, porque o naipe de paus estava do jeito que, se eu jogar pequeno, eu garanti o contrato. Mas eu achava que ia conseguir me virar lá na frente e consegui. Aí ele voltou espadas. Eu rei. Agora que quando foi valete as, quando o norte tem o rei de ouro e a dama de pau, não tem o as de espada. Senão o sul tem nada de parecido com o dobre, né? Então espada, rei. E vamos bater as copas. Essas copas norte, baldo, dama, espada, eu sei exatamente como é que estão as espadas pelo leilão, né? Tá, 4 em norte. Norte, baldo, primeiro uma espada e depois um ouros. Um ouros foi uma coisa legal para minha causa. Né? Não baldou. Paus seria o mais chato porque eu ficaria com medo dele ter 4 originais. Né? Então agora eu jogo espadas. Que o ataque não pode fazer mais do que 2 espadas e 2 ouros. E vai me botar uma down. Ele não pode fazer mais do que isso. Jogar a espada é tranquilo. Agora era só o ataque bater os ouros. Mas eles ainda estão sob a ilusão
daquele 7 de ouros lá, que quem tem os ouros sou eu. Então o Rodolfo, eu não estava achando que era isso que estava acontecendo, tá? Tava achando que Norte tinha o 10 de ouros e ia entalar agora e jogar pau para mim. Ou, na verdade, quando votasse ouro, Norte ia fazer o 10 e eu ia baldar o pau e a mesa tá boa. Mas, por acaso, o Rodolfo jogou 8 de ouros, meio no golpe, torcendo para eu com o 9 não entrar com o 9. O que aconteceu foi que o 9 estava com parceiro e estava bloqueado. Então, acabei fazendo as duas. Foi um carteio emocionante, com erros meus e deles, mas deu certo. Do outro lado, Sul não dobrou um pau, eu acho que deveria. Não tem nenhuma vergonha de dobrar um pau com essa mão. E eles foram jogar um sem trunfo do outro lado. Ficou bem mais fácil o ataque, portanto. Eles vão conseguir fazer as 4 vasas de ouro para começo de conversa. E depois tem que trocar para espadas, né? O Norte ganhou para jogar espadas. As de espada, espada. Aí o cateador tá com 5 vasas, só. E o ataque já tem 7. Já tem 4 ouros, 2 espadas e o as de paus. Então tá com cara de 2 não. Contanto que o Gabriel não balde 2 de espadas. Mas ele baldou, que é natural, porque o parceiro não dobrou um pau. Ele tá tentando segurar a sua possível pega de pau. Então vai cair uma, que o Bernardo bateu a 7ª vaza agora. Muito bem. Garantiu uma down, bem jogado. E essa última foi a nossa bolsa ruim do primeiro tempo, eu e Pedro. Nós dois nos assanhamos um pouco demais, eu mais do que ele, eu acho. Mas na verdade quem se assanhou pouco foi Sul, né? Ela tem 9 copas, 9 cartas de copas. Então começa assim, uma espada, 4 copas, dobro. Para mim esse dobro significa eu, tanto para derrubar como para atacar, minha mão serve. Eu só dobrei por causa do valete de espadas. Se eu tivesse sequinha de espada, eu não dobraria. Mas eu pensei, valete de espada, se ele tirar para 4 espadas, valete de espada vai ajudar a vida dele. Se tiver 6 espadas e uma mão forte, eu acabo conseguindo jogar 6 espadas. Quer dizer, 4 espadas. Se ele tiver 6 espadas no meu valete, tem 2 ases para ele. E se ele resolver passar, aí eu tenho um ataque muito claro. Claro, eu não estou achando que a mão é essa loucura, né? Ele, com 8 espadas, marcou 5 espadas, que eu acho forçado, porém natural. Nós não chegamos com um contrato ruim, se você parar para pensar. Nós temos 11 vasas. Aparentemente, 8 espadas e 3 ases. 11 vasas. E com alguma chance de fazer a 12ª ou na firmando pau, um squeeze. Agora, olhando para essas cartas, é claro que foi uma tragédia, porque isso começou com corte de copa. Realmente, copas 9-0 não é uma coisa que acontece todo dia. Então, foi corte de copa e rei de ouro matou qualquer chance de fazer mais uma vaza, deu 2 não. Do outro lado, uma espada 4 copas do Bernardo, passo do Paulo, que eu acho mais normal, menos agressivo. Passo 4 espadas do Arnaldo, também normal. O que eu não acho normal nesse leilão é o Bernardo passar de novo. Eu não conseguiria passar com 9 copas, não. Deu certo, né? Na verdade, quer dizer, deu certo. Não sei o que ia acontecer. Mas ele cai 2, 500, né? Ele faz 8 copas e 1 ouro. Boa defesa, contra 650. Ou 620. Mas eu com 9 copas faltando as, eu não me aguentaria, não. Marcaria 5 copas sobre 4 espadas. Talvez já tivesse marcado uma espada 5 copas logo. Não acontece todo dia mãos com 9 copas. E essa mão deu 13 para eles, né? Porque a gente caiu 2 e eles fizeram 620, deu 13. Então acabou esse primeiro tempo, eles com 13 e nós com 22, com 13, 34-13. Então obrigado por assistirem. Daqui a pouco a gente coloca o segundo vídeo das bolsas 11-20. Visitem o www.thebridgeexperts.com. Tá? Eu estou pensando em outros serviços, atividades interessantes, então se inscrevam lá. Se inscrevam também aqui no canal do YouTube para ficar sabendo das novidades. Quando eu tiver assim, arredondado direitinho essa minha ideia, eu vou colocar um videozinho aqui no canal anunciando. Então se inscrevam no canal para ficarem sabendo do... Aí, provavelmente
ao longo dos próximos 15 dias vai ter novidade aqui e no site, tá bom? Obrigado a todos e até o próximo vídeo.